Oi, gente, salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos a mais uma Hora do Jovem aqui pela TV Imaculada Conceição. Oi, Paloma. Olá, Felipe. Olá, pessoal de casa. Salve, Maria Imaculada. Estamos aqui para mais uma Hora do Jovem com a graça de Deus. O tema do nosso programa de hoje é falando um pouquinho sobre as crianças são nosso futuro. Vamos conhecer, projetos que enfatizam o valor da criança na sociedade, do adolescente. Projeto muito bonito, espero que você de casa goste. Mas antes, nós temos a primeira dica do personagem da hora para você. Já pega papel, caneta, já pega o notebook, internet, para que você já possa pesquisar. E a primeira dica está aí na tela para você. Nasceu na Áustria no dia 27 de janeiro de 1756. Foi músico e compositor, considerado um dos maiores nomes da música clássica. E você conferiu a primeira dica do personagem da hora de hoje. Daqui a pouquinho nós temos mais duas dicas e, claro, aqui pela TV Imaculada Conceição você já pode ir anotando, pesquisando. Paloma? Isso aí, agora a gente vai conferir a primeira entrevista do nosso programa de hoje. Vamos lá conhecer um pouquinho do projeto Nova com a psicanalista Viviane Vaz. É um projeto que trabalha com a questão da violência contra crianças. Então a gente foi conhecer esse projeto muito importante também, muito bonito. Tá aí na tela para você. Viviane, conta um pouquinho pra gente como surgiu o Projeto Nova. O Projeto Nova ele surgiu a partir de uma pessoa que estava cuidando de garotas de programa que estavam em situação de vulnerabilidade social, e essa pessoa não podia mais cuidar dessas mulheres, e fez o pedido, para que a gente pudesse fazer esse cuidado. Nós aceitamos o desafio, eram 10 nomes por enquanto, e aceitamos o desafio de cuidá-las. No cuidado, a gente entendeu que era necessário montar um projeto específico para isso, porque 10 era um número grande até para que você tivesse uma política de cuidado, uma metodologia, Então nós fomos e elaboramos um projeto social específico para tratar de abuso e exploração sexual, A questão do abuso surgiu por conta de percebermos que todas elas tinham histórico de violência sexual na infância, e isso de alguma maneira influenciou que ela decidisse pela prostituição, De alguma maneira isso a levou à prostituição. E todas que a gente atendeu, no caso, eram pessoas que desejavam sair da prostituição. Então a gente foi trabalhando e montamos um projeto social, e entrou como um programa da FUNASP, que é a nossa entidade jurídica, e a gente está com esse programa há 7 anos. Viviane, fala um pouquinho pra gente qual o objetivo do projeto. O Projeto Nova ele tem como objetivo oferecer um tratamento psicossocial, na parte de emocional e social, para oportunizar uma qualidade de vida para vítimas de abuso e exploração sexual. Entendemos que as consequências que o abuso sexual geram para a vítima são irreparáveis até. Então, mas a gente pode oferecer uma forma dela ressignificar a sua história e ser resiliente, e tornar isso um trampolim para que ela possa ter uma nova vida, uma vida diferente, um pouco melhor do que às vezes ela está vivendo. Isso é trabalhado apenas com a vítima ou também com os seus familiares? Como é feito? Sim, nós trabalhamos com a família. Então, no caso aqui hoje a gente atende 30 famílias. Sempre a gente trabalha com família. Quando a gente atende crianças, a mãe também é assistida, Não tem como assistir uma criança e não assistir a mãe. Então, a criança e a mãe passam por terapia. Quando a mãe sofreu violência ou exploração sexual, o filho também, porque em geral os filhos de alguma maneira também sofrem as consequências, ou porque eram filhos de gravidez indesejada, ou por conta das consequências que a mãe tem, ele acaba sofrendo também, E como esses casos, essas crianças, essas vítimas, chegam até aqui, até o projeto? As pessoas, por indicação, Por indicação. Como a gente já tem um relacionamento bom já com algumas redes públicas, com políticas públicas,
Então isso vem também de indicação, de abrigos, né, da justiça, de conselho tutelar, né, então às vezes vem. Também aparecem alguns casos de escola, né, então a gente dá palestra de prevenção nas escolas e acontece de aparecer alguns casos de crianças e adolescentes que precisam de ajuda, né. Então dessa maneira que vai surgindo os casos, a gente tem condições de atender apenas 30 famílias hoje. Então a gente vai fazendo esse trabalho a partir do momento que ela consegue receber uma alta, né, se sentir emancipada para caminhar sozinha, aí a gente libera e coloca outra pessoa. Você citou que esses casos acontecem em escolas, né? Mas existe algo que fala, uma estatística que mostra, né, entre a escola e casa, onde, né, podemos dizer assim, ocorre mais? Sim. Os dados do nosso estado afirmam que 86% dos casos acontecem em ambiente familiar. Os dados do Disque 100 afirmam que 53% dos locais, né, de violação, 53% são na casa da vítima. Então, às vezes a gente acha que o perigo está na escola, ou o perigo está na rua, ou naquele beco escondido, e não, o perigo está dentro de casa muitas vezes, né? Os pais, padrastos, tios, avós são os principais abusadores. E qual é o perfil desta família, né? Muito a gente se pensa que possivelmente é uma família desestruturada, mas acontece só dentro dessas famílias que são desestruturadas, às vezes, ou pode acontecer em qualquer lugar, qualquer família. Pode, não é uma questão social, né? O abuso sexual infantil, ele atinge todas as classes, infelizmente, né? Eu acredito que tem muito a ver com uma cultura, né, de masculinidade ou de poder sobre o outro, porque não é só homem que abusa, né? Mas esse senso de ter poder sobre o outro e tornar a criança uma coisa, e como se ignorando-se os sentimentos dessa criança, ignorando os direitos dessa criança, né? Então existe uma cultura disso, e isso é independente de classe social. E qual que é o perfil desse agressor? Aqui no nosso estado, né? Quais são esse perfil? Então pode ser qualquer pessoa, pode ser a pessoa mais gentil, pode ser a pessoa rica, pode ser o pobre, pode ser o bonito, pode ser o feio, qualquer pessoa pode ser, né? Então, na verdade, o que deixa ainda mais complexo a situação, né? E apenas existe uma estatística que aponta que dos abusadores, né, denunciados e condenados, 20% apenas tinham um transtorno de personalidade que o levava a fazer esse tipo de coisa. Não que ele ficasse impune por conta disso, tá? Então, uma pessoa que ela tem transtorno, ela não fica impune só porque ela tem transtorno. Só, na verdade, ela tem direito a um atendimento especializado dentro da cadeia, mas tem. Entretanto, 80% dos casos dos abusadores não tem transtorno de personalidade. Então, ou seja, é muito mais algo cultural de negar o dano, né, como se não estivesse fazendo mal para a criança, como se ele estivesse fazendo carinho, ele está fazendo bem, está cuidando, né, a mãe não é nada. Mas enfim, para a criança, para a vítima, pode ser destruidor. E como é trabalhado com essa criança, né, com essa vítima depois, né? Como é feito, né, o trabalho com ela, o entendimento, a trabalhar também a parte psicológica da criança? Acredito que ela fica com vários traumas ali, né? Porque ela foi, de uma certa forma, violentada, né? Então, Foi. como é trabalhado isso com ela? Uma característica muito grande e grave que o abusador traz para a vítima é o senso de que a culpa é dela, da vítima, e não do agressor. Então, trabalhar, isso é uma das primeiras coisas que a gente trabalha, né? Da questão de que não era culpa dela. Então, a gente tem que tirar, porque absolutamente nada justifica uma violência. Absolutamente nada justifica o fato de eu desrespeitar o corpo do outro. Nada justifica. Então, a gente trabalha isso com a vítima para que ela entenda e já tire esse peso da culpa. É a primeira coisa que a gente tem que trabalhar. E aí a gente tem que voltar a trabalhar a questão da autoestima. Muitos casos de ideação suicida, de automutilação,
de autorrejeição, de pessoas que têm, às vezes, doenças psicossomáticas por conta de rejeitar o corpo. O corpo que, para ela, na cabeça dela, foi o causador do que aconteceu. Se ela não tivesse aquele corpo daquela maneira, ela não seria abusada. Olha o senso que a gente tem, né? E tem algum caso em especial que te chamou a atenção e você pode contar pra gente? Nossa, são muitos casos. Muitos casos. Mas no caso, o foco é infantil, né? Os piores para mim são quando é pai, né? Então, assim, a gente já atendeu casos de que o pai estuprava diariamente de todos os filhos, né? E ele chegou a ser preso, ele saía, os vizinhos denunciavam e ele voltava a praticar ainda mais com violência, né? E entender por que essa mãe permitia isso, as crianças tentavam falar, porque criança, ela pede ajuda através do comportamento. Ela não tem como entender que aquilo ali é algo ruim para ela. Você vai entender na vida adulta. Mas existe um senso dentro dela de que ela está sendo violentada, né? Claro, no caso dessa família, quando ele voltou da cadeia, ele possivelmente sofreu bastante lá dentro, né? Ele voltou com mais agressividade para as crianças e para a mulher. Então, ele foi muito violento. Essa família eu atendi, né? E ela sofria um abuso desde o berço. Então, foi muito grave. E depois elas foram vendidas, né? Então, assim, você pensa assim, o ser humano não é capaz de fazer isso. Não, imagina. Mas faz, infelizmente. Um pai, faz, infelizmente. Então, você contando essa história pra gente, relatando, a gente fica pensando como que você carrega, né, digamos assim, esse fardo, né, de saber dessas histórias, de acompanhar essas famílias, essas vítimas, e depois voltar para sua casa, né, para o seu conforto, para o seu lar. Como você lida com essas situações, né? Você tem que acabar separando um pouquinho as coisas, mas às vezes, né, a gente acaba envolvendo um pouquinho do sentimento, né, porque é uma situação muito delicada. Muito, né? Quando envolve criança, com certeza eu fico bem mexida. Mas eu faço terapia, né? Eu tenho necessidade também de expor para que isso não me fira, né? Então eu sou acompanhada por uma pessoa e considero isso fundamental para que eu consiga ter suporte para isso. Mas também a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então hoje a gente consegue ir em cada área, né? A parte social, assistente ajuda, tal. Então assim não fica um peso só em mim, né? Claro que sempre ouvir as histórias, né? Ter esse privilégio da pessoa compartilhar a vida dela, né? A sua infância, e tal, é uma responsabilidade muito grande, né? Então eu sinto e levo isso como uma missão, né? Uma missão mesmo, e que eu tenho que fazer isso de maneira que eu vá agradar a Deus até, né? Muito bem. Viviane, então, fala um pouquinho pra gente qual a importância de a gente falar sobre esse assunto, né? Violência sexual contra crianças, né? Muitas vezes a gente escuta falar, mas muitas pessoas ainda têm um pouco de receio, de medo. Por que é importante enfatizar sobre esse tema? Porque acredito que só através falando que as pessoas vão se sensibilizando e vão surgindo também casos, né? Vítimas também aparecendo. É muito importante, por exemplo, o papel da mídia, né, de estar divulgando esse tipo de trabalho, porque, primeiro, que as crianças elas não sabem identificar que aquilo é um abuso sexual. Então, a criança não entende o que é isso. E ela só vai entender quando ela tiver maturidade, mas ela não entende, é imatura, ela é imperfeita, ela está em desenvolvimento. Então é muito importante a gente trabalhar com a criança o autorrespeito, a autoestima e fazê-la compartilhar aquilo que não faz bem para ela. Então essa é a maneira que a gente trabalha com a criança, né? É importante para os pais, né, para a mãe, para o pai, entender a responsabilidade que tem quando uma criança demonstra os sinais. Aqui nos atendimentos que a gente tem feito, que foram mais de 100 casos, muito mais de 100 casos, né? O que dói mais para a vítima é muito mais o silêncio da mãe do que o próprio abuso. A omissão da mãe, a negligência da mãe do que o próprio abuso, né? Então, assim,
Por isso que eu falo para os pais, né? É uma responsabilidade muito grande ter filhos. E a gente não pode ser omisso nisso, nós temos responsabilidades, né? E a partir do momento que eu tenho uma criança e ela demonstra sinais, primeira coisa eu tenho que acreditar nela. Infelizmente, muitos pais não acreditam nas crianças, preferem ficar do lado do agressor. E tem caso aqui no projeto de mãe que preferiu o agressor e deixou a menina de 14 anos na rua. Então, assim, infelizmente é o que acontece. A gente percebe que a pessoa também é emocionalmente doente também, né? Acaba se deixando levar por uma pessoa, né, que está maltratando, violentando a própria filha, a própria cria, né? É muito triste, infelizmente. Mas é importante que a gente fale sobre isso. Com certeza. Gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está nos assistindo aqui no programa Hora do Jovem. Eu queria, se são jovens, né? Eu queria deixar um recado para você que foi vítima de algum tipo de violência, de abuso. Muitos abusos são muito sutis. E a gente demora a perceber que você foi abusada, né? Mas isso, mesmo que tenha sido sutil, mesmo que para você não pareça que trouxe alguma consequência, inconscientemente te gera algum peso emocional. Então, é muito importante procurar ajuda, procurar tratamento. Não que esteja doente, mas porque para tratar isso, porque é uma ferida, a alma ela fica ferida, ela se sente maculada, ela se sente ferida, ela se sente machucada, mesmo que inconsciente, né? Então é muito importante procurar ajuda e também a responsabilidade que a gente tem quando a gente percebe alguma coisa, até de exploração sexual, meninas de 16 anos que já estão ganhando coisas, iPhones, muito dinheiro em troca de favores, o nome disso é exploração sexual. Quando a gente não fala, a gente está sendo negligente. Então, é nosso dever enquanto sociedade fazer denúncias de todo e qualquer tipo de violação contra crianças e adolescentes, né? Então, denuncie, não se cale diante de uma violência. Viviane, muito obrigada pela sua participação aqui. Acredito que foi muito enriquecedor para o pessoal de casa, para os jovens que nos assistem aqui. Deus abençoe muito mais esse projeto, né? Para que possa ajudar muitas pessoas ainda. Amém. Muito obrigada. Privilégio. Espero que você de casa tenha gostado também, falando sobre violência sexual contra crianças. É um tema muito importante, um tema que tem que ser falado sim, tá bom? Então eu fico por aqui, ó, e tá aparecendo aí na tela para você o endereço eletrônico aqui do Projeto Nova para você saber mais informações e também se quiser ser voluntário sobre esse projeto, você vai saber tudo aí no site, tá bom? Eu fico por aqui, mas você continua com o nosso programa Hora do Jovem, que tem muita coisa legal e especial aí para você, tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima. Muito obrigada, Viviane, pela sua participação aqui no nosso programa, né? Que o seu projeto possa render muitos frutos ainda. Agora nós temos a segunda dica do personagem da hora de hoje. Você já anotou a primeira, agora é a segunda. Vai pesquisando, vai que você acerta lá no terceiro bloco. Então tá aí pra você a segunda dica. Um prodígio desde pequeno, o personagem de hoje tocava violino e piano com maestria com 5 anos de idade. Com a mesma idade, se apresentou para a corte austríaca. E você conferiu a segunda dica do personagem da hora de hoje. Daqui a pouquinho tem a terceira dica e também a revelação do personagem. Então, vai anotando aí, né, Paloma? É isso aí. Agora a gente vai dar uma pausa aqui no nosso programa. Vamos para o intervalo, mas você não saia daí. A Hora do Jovem volta daqui a pouco.